Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem de amor e de esperança para o teu coração. E hoje a nossa conversa tem como título Culpado. E o nosso bate-papo começa lembrando que Naum, capítulo 1, versículo 3, ensina que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Engana-se, portanto, aquele que pensa poder esconder o seu pecado de Deus. A Bíblia mostra, através da vida de Davi, as trágicas consequências do pecado aparentemente escondido. O Salmo 51 registra a agonia da alma de Davi após o seu terrível crime de adultério e assassinato. Davi viu, cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Davi usou 4 planos para encobrir seu pecado, os quais não deixaram nenhuma dúvida da premeditação do pecado que ele cometeu. Mandou buscar seu servo Urias, marido de Betsebá, na frente de batalha. Ofereceu-lhe um banquete e encomendou a morte de Urias. E, por fim, se casou com Betsebá. Tudo parecia perfeito. Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa, Davi se esqueceu. Deus tudo observa. Deus tudo observava. E a Bíblia testifica em 2 Samuel, capítulo 11 e 27, o seguinte, onde está escrito: E passado o luto, enviou Davi e a recolheu, Betsebá, em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor enviou a Davi o profeta Natã para repreendê-lo. Davi foi considerado culpado e foi tomado por um sentimento de culpa e horror. E nessa condição escreveu o Salmo 51. E nesse clamor, Davi reconheceu o seu pecado e declarou: contra ti somente pequei. E se arrependeu. E foi reconduzido à comunhão com Deus. Confira lá em Salmo 51, versículo 4. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou. E a alegria da salvação foi embora, porque a mão de Deus pesava sobre ele. Não há libertação, não há cura nem restauração onde não há arrependimento. E Davi, nos Salmos 32, 1 e 2, deixa claro que a culpa está diretamente ligada ao fracasso moral, não confessado e não perdoado. Culpa é uma doença moral, capaz de afetar nossa mente, nossa alma e nosso corpo, mas tem cura. A palavra de Deus afirma em 1 João 1 e 9 que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o apóstolo Paulo mostra em Romanos capítulo 4, versículo 7, que o resultado da confissão do arrependimento. Ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E Davi não deixa por menos. Em Salmos 32, 1 e 2, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então o nosso pecado não é aprovado jamais pelo nosso mestre. Nosso mestre não aprova o pecado e deixou isso muito claro no episódio narrado em João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Quando os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Aquela mulher era culpada, porque fora apanhada em adultério no próprio ato, como diz a palavra da verdade. Mas Jesus não veio para julgar, mas para salvar o mundo, como está em João capítulo 12 e versículo 47b. Nosso mestre não aprova o pecado, mas nosso mestre ama o pecador e não o rejeita. Arrependimento e confissão, portanto, é o segredo do perdão. E o nosso mestre sabe exatamente o que se passa nos nossos corações. E por isso ele ordenou àquela mulher: vai e não peques mais, ao invés de condená-la como desejavam os homens que apresentavam a Jesus. Nosso mestre é compassivo e nos ama incondicionalmente. E não exige expiação nem penitência, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, como está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Ser culpado é um ônus muito pesado, porque resulta na segunda morte, no sofrimento eterno. Significa estar apartado de Deus por toda a eternidade. E ali haverá pranto e ranger de dentes, como vemos em Marcos capítulo 24 e 51. E é oportuno repetir a advertência do nosso mestre àquela mulher:
vai e não peques mais, porque o perdão e a justificação são concedidos aos que verdadeiramente se arrependeram, significando que não mais cometerão aquele pecado. As Escrituras consideram a violação de qualquer mandamento divino como um pecado. E o judaísmo ensina que o pecado é um ato e não um estado do ser. A humanidade se encontra inclinada para fazer o mal, como você pode conferir em Gênesis capítulo 8 e 21. E está incapacitada de escolher entre o bem e o mal, como está no Salmos 37 e 17. Sabe por quê? Porque o homem não tem como padrão a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas o homem usa como padrão para as suas decisões o acontecimento do dia da humanidade. Maria vai com as outras. Tudo que os homens fazem, ele também faz. E de acordo com a enciclopédia judaica, o homem é responsável pelo pecado, porque é dotado de uma vontade livre. Você tem um livre-arbítrio, contudo, tem uma natureza fraca e uma tendência para o mal. Como está escrito, pois o coração do homem é mau desde a sua juventude. Gênesis 8 e 21, como já falamos. E por isso, Deus, na sua misericórdia, permitiu ao homem se arrepender e ser perdoado. A Bíblia defende que todo homem nasce em pecado, pois a consequência de Adão recai sobre todos nós, todos os homens. E conforme Salmo 51 e 5, onde está escrito: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, Davi reconhece a sua fraqueza e reconhece esta carga terrível que nós recebemos dos nossos antepassados. Mas os Salmos também oferecem a alternativa do perdão e da justificação pelo arrependimento. O exemplo, a meu ver, mais impactante por se tratar de um perdão e justificação coletiva, encontramos em Jonas capítulo 3, versículos de 1 a 6. E essa passagem bíblica mostrou que o povo de Nínive creu em Deus e pôde reconhecer a sua voz. E quando ouviram Jonas dizer: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, sentiram temor e tremor, percebendo que essas palavras eram verdadeiramente da parte de Deus, porque somente Deus possui tal autoridade e poder para derrubar uma cidade, um país, uma nação e até o mundo inteiro. Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho, e aquele povo tinha consciência do seu próprio comportamento perverso, sabia que havia ofendido a Deus e que o Senhor com certeza os puniria. Não tenha dúvida. Quando ouviram Jonas dizer: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, sentiram temor, percebendo que isso de fato ia acontecer. Meu Deus, ainda assim eles não fugiram, não se esconderam, não se opuseram, mas aceitaram e obedeceram a Deus. O povo de Nínive, desde o rei até os seus súditos, todos jejuaram, inclusive os animais, vestiram panos de sacos, abandonaram a violência das suas mãos e se esforçaram unânimes em seu arrependimento e confissão diante de Deus. E naquela época, o fato de Deus ter misericórdia daquele povo não se deu por causa do vestir pano de saco e cinza e de não comer ou beber num severo e sincero jejum, mas por causa do arrependimento, que não foi superficial, nem temporário. Nesse arrependimento não havia o menor fingimento, muito menos nenhum propósito egoístico. Ele veio do coração daquele povo. Deus observou o coração daquele povo e viu o seu arrependimento verdadeiro, de modo que ele lhes mostrou misericórdia. E a partir disso, você pode ter certeza de que Deus olha para o seu coração e não para a sua aparência externa. Ele olha o mais profundo dos corações e, além disso, sua misericórdia por nós tem princípios. E se você não puder verdadeiramente se arrepender, então será impossível obter misericórdia do nosso Mestre. Você tem que ficar ligado. Jesus, nosso Mestre, é fiel, mas é justo. A reação construtiva diante da culpa deve ser o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado, independente de se achar digno ou indigno, limpo ou sujo, ou de se sentir rejeitado por Deus. Se não houver o arrependimento, confissão e abandono do pecado, Satanás vai conseguir te afastar de Deus. Sabe como? Transformando a tua culpa num aliado no propósito de te afastar de Deus. Você tem que acreditar que a solução final para a culpa e os sentimentos de culpa é admitir ser culpado, confessar o pecado a Cristo e, quando for o caso, olha bem, assumir suas responsabilidades pelas ações que cometer. E então, crer que com a ajuda de Cristo
você será perdoado, justificado e aceito por Deus. Nosso mestre vai te ajudar a aceitar, amar e perdoar na mesma proporção em que você é aceito, amado e perdoado por Jesus. A culpa do crente já foi removida na cruz do Calvário por iniciativa de Jesus. Então o propósito do perdão de Deus não é apenas aliviar a nossa consciência, mas nos dar uma vida plena. O rei Davi foi quem melhor entendeu o coração de Deus e quem mais deu atenção à sua vontade. Durante toda a vida de Davi, o desejo do rei foi construir um templo para Jeová, para que o povo pudesse estar diante de Deus e adorá-lo e não mais pecasse adorando Satanás, nem ídolos nomeados pelo homem. O rei Davi tinha um coração que temia e amava a Deus. Ele dava atenção à vontade de Deus e foi capaz de tratar como urgente aquilo que Deus tratava como urgente e de pensar como Deus pensava. Ele foi capaz de pagar um preço real pelo seu pecado, sem murmurar, e era devoto de Deus. As Escrituras mostram que o rei Davi investiu seu coração e todas as suas forças, preparando tudo o que era necessário para a construção do templo, e renunciou a toda a sua riqueza, a toda a riqueza que tinha acumulado. E apesar de o rei Davi não ter conseguido construir o templo durante a sua vida, ele exortou seu filho Salomão a continuar a alcançar seu sonho, e finalmente o templo foi construído. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, como você pode ver em Atos capítulo 13, versículo 22. Deus se comprazia com Davi, um homem corajoso, um homem temente, mas um homem que chorava na presença do Senhor, amava as pessoas, era sensível à vontade do Senhor e tinha um lugar permanente para Deus no seu coração. Davi é um dos melhores exemplos de humildade, reverência e de arrependimento eficaz. Apesar de ter cometido uma transgressão imperdoável ao crivo dos homens, Davi foi capaz de se arrepender verdadeiramente diante de Deus. E a Bíblia registra que após ter sido confrontado com seu pecado, o rei Davi orou a Deus dizendo: volta-te, Jeová, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Salmos 6, versículo 4 e 6 a 6. Por causa do seu pecado, o rei Davi sentiu um remorso profundo por ter se tornado culpado. A Bíblia registra também o testemunho do arrependimento eficaz de Davi em 1 Reis 1, de 1 a 4, onde está certificado e escrito: ora, o rei Davi já era velho de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem, de roupas não se aquecia. Disseram depois os seus servos: busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Ora, vejam, o rei Davi era um rei muito querido pelos seus servos. E assim buscaram por todos os termos de Israel uma jovem formosa e acharam Abisaque, a sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a jovem, como diz a Bíblia, formosa, e cuidava do rei, e o servia. Porém o rei jamais a conheceu. Em seus últimos anos de vida, o rei Davi não conseguia dormir bem, porque sentia muito frio, como eu falei. Então seus servos arranjaram uma virgem incrivelmente linda para esquentar sua cama, mas o rei jamais a tocou. Davi jamais teve relações sexuais com esta mulher. Isso nos mostra que Davi se arrependeu e mudou completamente, de modo que nunca mais cometeria nem cometeu o mesmo pecado. Davi não era um israelita comum, ele era o rei de Israel e possuía status e poder. Entretanto, durante toda a sua vida, ele só cometeu esse único adultério relatado na Bíblia Sagrada. E isso mostra que o rei Davi tinha um coração temente a Deus e a sua essência, a essência de Davi, era de um homem bom. E podemos dizer que desde a antiguidade até os dias de hoje, nenhum rei jamais superou o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E a palavra de Deus ensina que o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Aliás, essa frase está literalmente gravada em Salmos 145, 14, que diz: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Troque sua culpa por responsabilidade. Ser responsável é diferente de se sentir culpado, porque o pior sentimento de culpa é o que não é real. É o sentimento imposto pelo homem. Notadamente aos crentes, pelos dirigentes que criam sanções e culpas na mente dos irmãos, como não usar brinco, não usar batom, não cortar o cabelo, usar bermudas, pintar as unhas, usar as calças jeans e por aí afora vai.
E eu tenho que registrar que não há pecado nisso diante de Deus. Pois, como está escrito em 1 Coríntios 10 e 23, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Repito, troque sua culpa por responsabilidade. Ser responsável é diferente de se sentir culpado, porque o pior sentimento, como já falei, o pior sentimento de culpa é o que não é real, é o que é imposto pelo homem. E a responsabilidade tira você da posição de vítima para a posição de agente. Então, se você reconhecer que é culpado, estará motivado a melhorar. Então, diga ao nosso Mestre Jesus: Senhor, sou culpado. Mas antes de terminar, eu quero fazer um apelo a você que tem prestigiado as mensagens que o Espírito Santo tem me inspirado. Toque no link abaixo, em vermelho, inscreva-se no meu canal YouTube, Pastor Murilo Coutinho. Pronto, nosso bate-papo fica aqui. Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém.